E acho que o Gabigol ele acaba talvez arriscando uma coisa raríssima, que é ter se tornado um ídolo nacional num grande clube do país, na torcida mais popular. Essas atitudes dele dentro de campo um pouco nessa temporada e agora fora de campo, ele arranha um pouco. Como é que os caras gostam de falar? Um capital. Nós odiamos, né, Mi? Ele arranha um capital corrido que é muito difícil de ser equiparado, cara. E além de tudo, tem aquela coisa da idolatria das crianças, né? O bonequinho e tal. E acho que ele não perderia nada se dispusesse a ser reserva algum dia, jogar no lado do campo outro dia, dar um passe em vez de fazer. Ele não perderia nada, na minha opinião, sinceramente. Agora, vai colocar isso na cabeça dele. Não, não, acho que o empresário deve fazer o contrário. Os parças, mais ainda. Você é o cara. O que os caras recebem, esses jogadores, de todas as pessoas do entorno? Você é o cara. Você é o cara. Não, ele não é o cara. Se ele fosse o cara, ele seria titular da Inter, do Benfica, da seleção brasileira. Mas ele era titular do Flamengo e era ídolo do Flamengo. Nem isso ele consegue usufruir. Né? Às vezes um toque, um choquezinho seria suficiente. Mas eu acho que às vezes o mais comum é eles irem perdendo essa coisa. Né? E ele está arriscando uma coisa preciosa, cara. Ser o maior ídolo do Flamengo depois do Zico. Voltei. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Sobre isso que o Arnaldo está falando, que vocês falaram, que eu ouvi atentamente, tem uma questão que é também a ver com como é o Gabigol. Para o Gabigol, tão importante quanto dinheiro, sei lá o que ele vai ganhar, é a fama. Essa é uma questão para mim muito importante. Então, ele de alguma forma ele está preso porque ele está na maior torcida do Brasil. Ele é ídolo, ele é o maior ídolo da maior torcida do Brasil. Ele não tem nenhum time brasileiro que consegue contratar ele, porque não tem dinheiro para isso. Nem o Palmeiras, ninguém, pela multa. E o mundo árabe não é legal para ele. O cara vai se esconder lá no mundo árabe. Na Europa ele não joga mais. Então ele também tem uma certa prisão, né? O Flamengo é o lugar para ele brilhar. Ele não tem outro lugar para brilhar. Talvez o Corinthians, mas o Corinthians não tem dinheiro. Ele é quase que uma armadilha. Eu concordo com Eu nem essa acho leitura, o mundo Tirone. árabe. Só não acho que o mundo árabe seja se esconder hoje em dia, tá, Tirone? Sim. Até Mas para o uma modo de possibilidade. vida, para o modo de vida Gabigol de ser, é se esconder, sim. Ele quer o Rio, ele quer esse estrelato, ele alcançou coisas que ele não conseguiu sustentar. Ele não foi o cara para sustentar tudo que ele alcançou, né? E sustentar dá trabalho também. Não é só chegar lá. As coisas não acontecem sozinhas, ainda mais se você tem o Pedro na reserva. Então, tem coisas. Montar um elenco como esse tem esse lado da vaidade também. E é isso, o cara que vai para a reserva com essa atitude não é de grupo. Não é de grupo. Ele não melhora o grupo. Quando ele está tinindo, o grupo vai. Mas quando ele não está tinindo, acontece alguma coisinha e ele se sente humilhado, ele vai fazendo aquele grupo ficar cada vez mais fraco. E eu não sei que papel ele teve na derrocada. O ano de 2023 para o Flamengo foi um vexame, né, gente? Do começo ao fim. Começou em janeiro com um grande vexame e não parou de ser vexame. Que papel ele teve nisso? Ele teve influência, sim. Claro que ele teve. Mesmo não jogando, no grupo. Sem dúvida. Bom, os times vão aí se mexendo. O Corinthians namora o Gabigol, mas tem uma reformulação muito importante para fazer. E outros times também vão se mexendo. Arnaldo, quem se mexeu ou está tentando se mexer é o São Paulo, que também tem uma questão com o ídolo, né? Que ainda acabou de chegar. O Rames Rodrigues acabou de chegar, mas ele já indicou que talvez a reserva não seja o lugar mais legal para ele. Essa é uma questão. Enquanto isso, o São Paulo vai se movimentando, está aí negociando com o Bobadilla, um jogador do Cerro Porteño. As negociações estão razoavelmente avançadas, mas um reforço aí para o São Paulo, que também vai ter essa questão ídolos e encaixar todo mundo no time. Talvez o Rames ainda não tenha, embora tenha tamanho, não tenha a desenvoltura do Gabigol, nem a história dele do São Paulo para reclamar. Enquanto isso vai chegando o Bobadilla.
a minha informação, esse final de ano vai ser bem palpitante para essas questões de mercado, porque tem muito time precisando se reforçar, tem dinheiro novo no mercado, tem novos ricos no futebol brasileiro, né? Tem SAFs, e a minha informação é que já tem vários times tentando atravessar o Bobadilha. O Vasco, o Palmeiras. O Vasco acabou de contratar o Alexandre Matos, né? Que eu estava no Atlético Paranaense, era do Palmeiras, é aquele cara que faz rapelando no mercado. Então, o São Paulo vai ter grande dificuldade para trazer esse jogador e alguns outros jogadores mais jovens que custam, porque o São Paulo não tem tanta bala quanto os outros, né? O São Paulo tem, como fez até agora a movimentação, 2 reforços contratados porque não tinham contrato. O Eric já estava ali com o fim do compromisso com o Ceará e o Luiz Gustavo estava sem jogar, sem contrato. Para contratar um jogador, São Paulo ou age na surdina e fecha e traz o cara dentro de uma caixa fechada, ou vai ser atravessado, porque os outros têm mais bala que o São Paulo. Essa é uma questão que envolve o Bobadilha e outras pretensões. O São Paulo tem, na verdade, a pretensão do Bobadilha e mais 2 jogadores, mas não exatamente para serem titulares do time. 2 atacantes, um centroavante e um jogador de lado, que também são caros. Todos esses, dessas posições, segundo volante, centroavante e atacante de lado, são caros. Então, o São Paulo tem essa situação que não envolve diretamente o time titular. A questão que envolve diretamente o time titular é essa que você colocou. E aí, a questão do Ramos Rodrigues, eu acho que a gente acabou de falar sobre como o Luciano ganhou pontos e passa a ameaçar o Ramos Rodrigues. Aliás, o 10 não é o Ramos Rodrigues, é o Luciano, né? Se o Luciano não continuasse, passava a 10 para o Ramos Rodrigues e vamos tentar uma outra formatação. Não vai acontecer isso, provavelmente. E ainda tem a possibilidade da renovação de contrato do Lucas. Aí, né, Tironi, entre o Ramos Rodrigues, ele é ele ainda é um fetiche, né? É um ídolo mundial, mas ele não tem história alguma no São Paulo. 0. O Luciano tem, o Caleri tem, o Lucas tem. Esses 3 concorrentes do Rames, eles têm história no São Paulo, né? Talvez simbolicamente, até pelo aproveitamento dos 3 outros na final da Copa do Brasil, cada um de um jeito, o Luciano ficando no banco, mas entrando, e o Rames nenhum minuto, simbolizem isso. Então, o Ramos Rodrigues, eu acho que mais ele é, por enquanto, um ídolo daqui do Instagram, do álbum de figurinhas, das memórias da Copa de 2014, que propriamente o que fez pelo São Paulo no campo. E aí ele não tem como, eu acho, meter o pé na porta ou no microfone como, sei lá, o Gabigol está fazendo e tudo mais. Ele não tem esse lastro. Ele precisa construir esse lastro. Se viesse qualquer jogador, podia ser o Cristiano Ronaldo. Se chegasse aqui, ia ter que construir. O Ronaldo no Corinthians era o Ronaldo Fenômeno, mas teve que construir, naquela situação, reconstruir a imagem dele no Corinthians. Então, mesmo jogando bem na seleção colombiana, eu acho que a bola está mais, na minha visão, depois do que aconteceu esse ano, mais com o Rames do que com o Dorival. O Rames tem que mostrar algumas coisas que ele não mostrou no São Paulo, inclusive saber ser reserva, se for o caso, né? Então, essa é a questão do time titular para 2024. Já tem uma concorrência, já tem gente sobrando nessa história toda. Sim, tem o papel do técnico em tentar, se não juntar todos, aproveitar da melhor forma, mas tem o papel do jogador também. O Luciano respondeu, o Rames ainda não respondeu. Ô, Júlio, mas não é simples quando começa o campeonato, se o Rames está no banco e se o time começa a não ganhar, né? É a mesma história do Gabigol. Não, mas aí você pode usar o cara, né? Você pode usar o cara e ver que ele entrega. Eu tava ouvindo o Arnaldo, é perfeito. Assim, o Rames não construiu nada pro São Paulo dever alguma coisa para ele. É engraçado, né? Porque muitas vezes a gente fala umas bobagens aqui e muitas vezes a gente acerta em cheio. E todo mundo na época falava: o Lucas
Vai dar certo no São Paulo, certeza. O Rames, vamos ver. O Rames, vamos ver. Porque o Rames é dessa linhagem aí, gente. É da linhagem estrelinha. Não é porque ele fala castelhano e é branquinho, né, Mili? Que ele não é. Parece que esses caras a gente tem mais dificuldade de criticar, né? É mimadinho igual. O Rames sempre foi mimadinho, pô. Foi mimadinho lá no Real Madrid. Foi mimadinho nos vários lugares por onde ele passou. O Rames é estrelinha. Então, o que me incomoda do que esses clubes fazem é o seguinte: pinta a oportunidade de negócio e tal. Até acho que quando o Flamengo contratou o Gabigol, contratou para ser titular, contratou para jogar. O cara tinha voltado, tinha jogado bem no Santos, contratou para jogar. Acabou, ponto final. Agora, outros jogadores, pensando no caso do Flamengo, você contrata e você sabe do elenco que você tem. Opa, o Pulgar, o Vidal, vem cá, ó, estamos te contratando e tal, mas não é que você vai ser titular absoluto. Existem maneiras de você pesquisar sobre o comportamento desses caras nessas situações. De pegar o telefone e ligar para o técnico antigo, para o clube antigo, para o diretor antigo, para o diretor atual. Esses caras do mundo do futebol todos se conhecem. E os diretores não fazem isso. Raramente, não estou falando que não todos, né, alguns devem fazer, os mais competentes, mas é importante fazer isso. Então, o São Paulo, eu acho que não fez isso com o Rames. Foi uma oportunidade que apareceu ali e tal, e beleza, atrás. O Rames pode dar trabalho para o São Paulo, mas o Rames, eu acho que a concorrência é menor também. Tudo bem, tem o Luciano e tal, mas não é que o São Paulo tenha 8 jogadores ali que não dê para o Rames jogar. Eu acho que, com o passar do tempo ao longo do ano, o Rames vai ter a oportunidade, sim, de jogar e de, eventualmente, ser um titular de São Paulo. A concorrência é menos feroz do que no Flamengo. Mas, como o Arnaldo disse, o estofo é bem menor também. O estofo dele é bem menor para querer reivindicar alguma coisa no São Paulo do que o Gabriel lá no Flamengo. Acho que o Rames, eu não tenho uma opinião ainda muito formada sobre o que vai ser o Rames 2024 no São Paulo. Se vai ser solução ou problema. O tempo dirá, como diria o profeta do Sul. Ainda sobre o Gabigol, agora não. Ainda sobre o Gabigol, aqui o Lazy Hail Tribute Channel fala que o Gabriel saiu de graça vitória para o Flamengo, diz ele aqui. Agora, o Mili, o Júlio falou que não tem uma opinião ainda sobre o Rames. E sobre o Fluminense no Mundial? Pode ser que enfrente o time do Galhardo, que meteu 3-0 no Auckland City. Na próxima rodada pega o Al-Ahly do Egito, e se vencer, pega o Fluminense. O Fluminense está em vias de embarcar. A gente pode até, daqui a pouco, vai ter imagens aí do tal do Aeroflu. O ônibus está indo para o aeroporto para o embarque. Seja dinizista ou não, a verdade é que todo mundo está louco para ter o jogo Diniz contra Guardiola. Diz aí. Sim. Sim, um jogo que pode acabar não acontecendo, né? A gente vai agora, o Al-Ittihad vai jogar contra o Al-Ahly. O Al-Ahly é um time de conjunto, né? O Al-Ittihad é um time que tem Fabinho, Romarinho. Aliás, o Romarinho, gente, a gente viu ele no Corinthians, ele saiu muito jovem do Brasil, foi para fora, e aí você vê ele hoje, parece que ele usou aquele filtro de envelhecimento, sabe? Das redes sociais. É o mesmo Romarinho, mas com um filtro, com uma cara mais madura, um pouco mais de rugas, curioso. Jogou muito hoje o Romarinho, inclusive. E do Benzema. Provavelmente, né? Não dá para saber. Vai ser um jogo duro, ao Al-Ahly e ao Ittihad. Mas a gente está agora com imagens do Aeroflu, é isso? Imagens aí do Aeroflu. Torcida do Flu. Então, aí vai ter esse jogo ao Al-Ahly e ao Ittihad para ver quem vai jogar com o Fluminense. A última vez que a gente vai ter essa mamata já na semifinal, né? Quem ganhar a Libertadores. Eu não sei se o Fluminense passa. Sabem como eu sou dinizista, né? Eu sou, depois da mãe do Diniz, eu sou a pessoa mais dinizista do mundo. Eu não sei se o Fluminense passa, porque é um time forte, tem o Kanté, né? Que também jogou muita bola hoje, é um time muito forte.
e o Fluminense é o do jogo solto. Então pode ser que o Fluminense faça 3-0 nesse time, se for contra o Al-Ittihad, e pode ser que o Fluminense tome 3-0, entendeu? Tudo pode ser. Agora, eu realmente gostaria muito de ver esse encontro, gostaria que os céus ajudassem Guardiola, Diniz, duas escolas diametralmente opostas. Gostaria de ver o que vai acontecer. Ô, Júlio, você falou no começo, no seu destaque inicial, né, que pode estar se aproximando o momento de que um europeu ou sul-americano não vença o Mundial. Você acha que esse Mundial, essa edição, com esses times do Oriente Médio vitaminados, eles é o Mundial mais difícil dos últimos anos? Não, é porque eu acho que a gente já viu ao longo dos últimos anos como os times africanos ou asiáticos podem complicar o sul-americano. Beleza, isso aí já está visto, né? Está visto, está comprovado, isso tem acontecido e tal. A gente já viu também que o futebol sul-americano, por mais que a percepção geral seja, e eu falo com toda tranquilidade, de ser o cara que 20 anos atrás, ainda moleque, já achava que o futebol praticado no Brasil era outro. Eu sempre gostei muito de ver futebol europeu, que foi uma moda que pegou nos últimos 10, 15, né? Eu acho, por exemplo, que o futebol praticado aqui na década passada, na década retrasada, a primeira dos anos 2000, era um lixo completo, abismo, fundo do poço, desastre. Eu comentava jogos do Campeonato Brasileiro lá na Espanha, morava lá na Espanha, comentava jogos do Campeonato e assistia todos os jogos lá do Campeonato Espanhol, dos Campeonatos Europeus, não tinha filho, né? Assistia tudo. Cara, parecia outro esporte. Hoje eu já não vejo dessa maneira. Hoje eu tô vendo aqui Manchester United e Bayern de Munique, Manchester United e Bayern de Munique. E eu não acho que seja um jogo que fica tão para trás do jogo de Campeonato Brasileiro. Hoje, para mim, as coisas deram... Com essa coisa de técnicos estrangeiros, de alguns jogadores sendo repatriados e tal, eu acho que o futebol brasileiro deu um gás. Eu discordo, por exemplo, do nosso colega Mauro César, que acha que nunca teve tão ruim. Eu discordo dele. Eu acho que o futebol brasileiro melhorou. E a prova não é uma prova cabal, assim, é uma provinha. Foram jogos bons de verdade, que o Flamengo fez contra o Liverpool, que o Palmeiras fez contra o Chelsea. Tem jogos bons aí que times sul-americanos fizeram contra europeus. Até porque o futebol europeu está tudo muito concentrado em 3, 4 times. E o resto caiu também. O abismo abriu-se lá também, né? Eu acho que deu uma equiparada. Dentro desse cenário, estamos pela primeira vez com um time não sul-americano com jogador bom de verdade, assim. Jogador bom nível internacional. Porque a gente tinha times, o Al-Ahly do Egito, times de outros países, o próprio Al-Hilal, que no ano passado ganhou do Flamengo, com bons times, entrosados, ok's, mas não de nível internacional. E dessa vez a gente tem um terceiro elemento, que é o Al-Ittihad, com jogadores de nível internacional. Possivelmente melhores do que os do Fluminense. Alguns, outros piores. O Ittihad começou muito bem a temporada. Depois caiu. O técnico foi mandado embora. Chegou o Gallardo, gente. Que todos os times brasileiros queriam. Todo mundo queria. Flamengo queria, Palmeiras queria. Todo mundo queria o Gallardo. O Gallardo é o técnico do Ittihad. Então o Ittihad tem um técnico que conhece, que sabe o que é futebol sul-americano.